Uma figura misteriosa despencou do céu, colidindo violentamente contra uma montanha. Quando a fumaça se dissipou, revelou-se ser o Super-Homem, completamente nu e gemendo de dor. À distância, o Batmóvel se aproximava rapidamente do local do acidente. Pelo intercomunicador, Batman comentou que sempre foi ensinado a evitar caroneiros, especialmente caroneiros nus. Mas para o Super-Homem, ele abriria uma exceção. O herói kryptoniano subiu no veículo enquanto fumaça ainda saía de sua boca, devido ao impacto da queda. Durante o voo de volta, Batman deixou claro sua frustração. Não podia continuar buscando o Super-Homem em todos os cantos da Terra, apenas para que ele experimentasse seus novos poderes. Ou eles criavam um plano para lidar com a situação, ou o herói começaria a pagar a gasolina. Alfred havia preparado uma refeição completa, roupas e um cobertor térmico sob o assento. Batman enfatizou que, desta vez, ele deveria se vestir antes de sentar. Na torre de vigia da Liga da Justiça, todos se reuniram para uma discussão séria. Batman informou que havia atualizado a equipe sobre os eventos das últimas 24 horas e questionou se o Super-Homem tinha algum plano ou se precisariam criar um para ele, pois esse serviço de táxi mundial precisava parar. O Super-Homem admitiu conhecer a gravidade do problema. Explicou que tudo começou como uma extensão inesperada de sua visão de calor. Desde então, desenvolveram uma pequena compreensão do gatilho que desencadeava essa nova habilidade. Por isso, convocara a reunião. Precisava da ajuda da Liga para entender o que estava acontecendo com ele. O herói confessou sua curiosidade sobre ser humano. Estava ciente dos sentimentos humanos, mas não sabia como era realmente se sentir humano. Após testar essa nova habilidade algumas vezes, admitiu que realmente gostava da experiência, especialmente da comida que consumia depois dos testes. Batman sorriu ao ouvir sobre a comida, mas o Super-Homem insistiu que isso fazia parte do processo. Queria aprender mais sobre como controlar essa nova habilidade e talvez usá-la por razões menos egoístas. A Mulher Maravilha questionou se essa misteriosa habilidade de chama solar era perigosa para ele ou para a Liga. Aquaman levantou outra preocupação importante. Os poderes retornavam completamente? O Flash, visivelmente preocupado, exigiu respostas específicas. O Super-Homem explicou que seu poder de voo talvez estivesse reduzido a apenas saltar indefinidamente. O Flash demonstrou ceticismo em relação a essa resposta. Foi então que o Super-Homem se voltou especificamente para o ciborgue, pedindo sua ajuda. Após reflexão, o ciborgue sugeriu com expressão séria que desta vez precisavam fazer um teste real seguindo o protocolo JL-11A. O Super-Homem nunca havia ouvido falar desse protocolo e perguntou se alguém da equipe já havia passado por ele. Ninguém respondeu. Se você está gostando de descobrir os segredos por trás dos poderes do Super-Homem, deixe seu like para apoiar esse conteúdo exclusivo. 45 minutos depois, o Super-Homem gritou que aquilo era um setor recreativo ao ser enganado para entrar no reator recreativo, junto com Batman, Ciborgue e Mulher Maravilha. Batman e Ciborgue bombardearam o herói com lasers e armas. O Super-Homem facilmente desviou as balas e lasers com o peito. Batman brincou dizendo que aquilo realmente era recreativo. O Ciborgue explicou que precisavam de um espaço muito maior para testar o nível de poder que estava retornando, e acharam inteligente usar o reator de reação. O Super-Homem elogiou a inteligência deles, mas questionou novamente se o protocolo JL-11A realmente existia. Por trás da fumaça, explosões e clarões dos lasers, a Mulher Maravilha esperava sua vez de atacar. Subitamente, ela socou o Super-Homem no maxilar, fazendo-o cuspir sangue. Ela revelou que o protocolo não existia, mas isso lhes dava uma ideia de quão normal ele realmente estava. Após o teste, Ciborgue e Batman perguntaram à Mulher Maravilha como havia sido socar o Super-Homem no rosto. Ela confirmou que a invulnerabilidade dele havia retornado ao normal, descrevendo sua cabeça como dura quanto concreto armado. Vendo que ele estava invulnerável novamente, o Flash quis testar se o Super-Homem ainda mantinha seus reflexos. Enquanto o herói permanecia no meio da sala de treino, o Flash apertou um botão que derrubou um grande cubo de metal sobre ele. Uma grande explosão ecoou pela sala, fazendo o chão tremer. Um momento de silêncio preencheu o ambiente enquanto a fumaça se dispersava. Mas então, o Super-Homem apareceu atrás do cubo de metal, completamente ileso. Fez uma piada sobre a sala de treino ter virado realmente uma sala destruída. O Ciborgue gemeu ante a piada sem graça, mas o Super-Homem elogiou os esforços da equipe para testar seus reflexos.
Deixando as brincadeiras de lado, o ciborgue informou que obtiveram respostas sobre os níveis de poder que estavam retornando após todos os testes. Mas, para ter certeza, precisavam que ele executasse uma de suas habilidades de chama solar sob monitoramento. Sugeriu que descessem alguns níveis da torre de vigia. O super-homem agradeceu a Diana pela dor causada em seu maxilar e disse que talvez precisasse visitar um dentista. Enquanto desciam, o ciborgue explicou que, após examinar os diagnósticos recentes do Batman, havia pensado muito sobre as explosões de chama solar e a interface com o computador principal da torre de vigia. Precisavam monitorar as chamas solares do super-homem em ambiente controlado, já que qualquer outro local poderia atrair muita atenção e ter implicações políticas internacionais, sem mencionar os perigos que poderiam trazer a qualquer pessoa ou coisa nas proximidades. Uma explosão de poder total poderia alterar a órbita da torre de vigia. Então, o ciborgue desviou os defletores de escape de jato para 3 níveis na tentativa de difundir a explosão inicial. Também conseguiu reposicionar alguns dos painéis solares externos da torre para as paredes internas do túnel de escape. O ciborgue comentou que poderiam resolver o problema energético de todo o planeta se tivessem sorte. Batman acrescentou que seria como ter um aquecedor global de um homem só, enquanto a equipe se posicionava atrás de titânio transparente para observar. Com o sinal do ciborgue, o super-homem se ajoelhou numa perna e relembrou o gatilho que o fazia executar suas explosões de chama. Não sabia o que as causava, mas lembrava-se de inalar e então prender a respiração. Conforme sentia sua visão laser se expandir, exalava quando terminava. Queria ver se aconteceria novamente. Conforme sua explosão de visão laser durava mais tempo, gradualmente ficava mais forte até que chamas saíssem de seus olhos. As chamas cresciam mais e mais forte até que uma luz cegante com um som alto ecoou pelos túneis de escape de jato. Ele recriou com sucesso uma de suas explosões de chama solar novamente, preenchendo a sala com luz cegante e estática energética alta. A Liga da Justiça ficou chocada e levantou as mãos para se proteger da forte rajada de vento e luz cegante. Os eletrônicos ao redor começaram a fazer barulho e funcionar mal. Rajadas de vento entraram pelas ventilações da torre até que uma luz cegante explodiu no nível inferior, visível do exterior. Todos ficaram chocados enquanto eletrônicos quebrados faziam barulho e fumaça preenchia a sala. O ciborgue percebeu que havia sido um pulso eletromagnético de chama solar. O Flash perguntou se alguém sabia onde estavam a vassoura e a pá de lixo. Quando a fumaça se dissipou, puderam ver o super-homem sem suas roupas, ajoelhado e segurando os olhos enquanto fumaça saía de seu corpo. O herói estava visivelmente exausto. Vendo isso, Batman correu preocupado em direção ao super-homem e perguntou por que ele estava colocando a si mesmo e a equipe nessa situação. O super-homem respondeu que não sabia de onde vinha, mas que lutando contra Ulisses havia desencadeado isso pela primeira vez. Precisava de mais ajuda para descobrir o que causava a explosão de chama, mas pelo menos havia descoberto como controlar o início. Aquaman bloqueou os olhos da Mulher Maravilha enquanto o super-homem ficou de pé, sem roupas. O herói explicou que era como um longo e lento acúmulo para um grito primitivo, mas sem o grito. O que mais o incomodava era descobrir se seus poderes realmente estavam evoluindo. Batman então segurou o super-homem pelas bochechas e o tranquilizou, dizendo que o entendia. Mas tinha uma pergunta importante. Estava com fome? Vamos jantar, por sua conta. A Liga da Justiça foi ao Grand Tavern para fazer um brinde. O Flash fez um brinde para o primeiro superfleto controlado e monitorado do mundo. Batman riu alto. O Flash continuou dizendo que suas primeiras opções de brinde eram muito piores que essa. O telefone do Batman tocou enquanto a Mulher Maravilha curtia o toque. O ciborgue ligou para informar que estava descobrindo algo. Poderiam capturar e aproveitar parte da energia das explosões de chama do super-homem se apenas ajustassem as células solares e baterias, mas custaria uma fortuna. O ciborgue chamou pelo nome do Batman, que respondeu que ligaria de volta. O super-homem aproveitava a companhia e disse à Liga da Justiça que os amava. Então bebeu uma cerveja de uma vez enquanto contava os planos que queria fazer. Queria beber por mais algumas horas, tomar mais cerveja e então poderiam descer até a pequena Itália para comer alguns doces pequenos. A Liga da Justiça ouvia silenciosamente o super-homem como se estivesse assistindo a ele por diversão. Com esse poder, podemos enfrentar grandes vilões cósmicos, gritou o super-homem. Batman então pediu para ele baixar a voz, ao que o super-homem respondeu que sussurraria.
O herói então falava consigo mesmo sobre suas novas habilidades, até ficar bêbado. Batman se perguntou se ele já havia bebido álcool antes, e Aquaman respondeu que não como humano. Eles se perguntaram se o super-homem poderia ter ressaca de algumas gramas de cerveja leve. Vemos então o quarto bagunçado do super-homem enquanto uma transmissão de rádio no meio da noite anuncia que 3 homens não identificados estão atirando indiscriminadamente no distrito tecnológico do centro. Acrescentou que era muito cedo na noite e esperava-se que isso ajudasse a evitar vítimas. Que vítimas? O que eu perdi dormindo? Gritou o super-homem ao se levantar rapidamente após ouvir o rádio. Subitamente sentiu dor na cabeça ao ouvir que a situação estava acontecendo no distrito do centro e aparentemente 3 homens não identificados estavam atirando indiscriminadamente. Correu para o banheiro para se aprontar, pensando que podia ser sério. 5 minutos depois, ainda estava escovando os dentes e ainda sentia o gosto do álcool na boca, mesmo após beber uma garrafa de antisséptico bucal, esperando que não afetasse seu estômago. Agora que você viu o super-homem enfrentando seus maiores desafios internos, clique em inscrever-se para não perder nenhum momento dessa jornada heróica única. Correndo para a varanda, o super-homem precisava ir ao distrito antes que alguém se machucasse e antes que seu estômago explodisse. Saltou da varanda, mas esqueceu que ainda não podia voar. Apenas saltar, terá que servir, disse enquanto saltava pelo ar. O super-homem saltou até o local já que não estava tão longe. 3 bandidos atiravam animadamente com armas de tecnologia avançada que um homem misterioso havia dado a eles, prometendo recompensas no distrito. O bandido, usando uma bandana marrom, não se importava com a recompensa, já que as armas eram suficientes para ele. À frente deles estava seu alvo, Alex Tech. Os 3 bandidos entraram no prédio para destruir o lugar, enquanto 3 trabalhadores estavam inconscientes no chão. O bandido de bandana marrom disse aos outros homens que deveriam encher suas mochilas com toda a energia interior para destruir o prédio, exatamente como o homem misterioso havia dito. Mas uma voz acima deles disse: bem, este homem diz. Em choque, os 3 bandidos atiraram aleatoriamente no teto até o super-homem aterrissar diante deles. O herói declarou: vocês estão ferrados. O homem de bandana marrom disse que o homem misterioso os havia avisado que o maluco fantasiado apareceria. Acrescentou que deveriam drenar o super-homem com tudo que tinham. Os 3 bandidos atiraram as armas contra ele. O super-homem desviou da explosão, já que não sabia o efeito que teria nele. Sorte minha, a mira deles é ruim, comentou enquanto uma estrutura foi atingida pela explosão e desabou atrás dele. Com um alto estrondo, o super-homem gemeu de dor quando a estrutura que caía o esmagou. Os 3 bandidos ficaram empolgados porque acabaram de derrotar o super-homem, mas sirenes policiais soaram atrás deles. O bandido de bandana preta os alertou de que podiam ser policiais, militares ou até mais malucos fantasiados. Sugeriu que se movessem já que suas mochilas estavam cheias o suficiente. Mas o bandido encapuzado não se importou e disse que não deviam se preocupar já que acabaram de derrubar o super-homem. Então, subitamente, os destroços abaixo dos 3 bandidos começaram a tremer. Terremoto? Tanques militares? Questionou o bandido de bandana preta. Mas era o super-homem gemendo de dor enquanto levantava os destroços que o esmagaram. Já senti dor antes, mas não assim, pensou o super-homem. Os bandidos ficaram irritados e atiraram com força total contra o super-homem. O herói então pegou uma placa de aço dos escombros e a usou como escudo contra a explosão. Vendo que foi afetada, gritou: "Mastigem isso!" e jogou a placa de aço nos bandidos. O impacto os derrubou, deixando-os se debatendo. Quando a placa de aço quebrou no impacto, o super-homem ainda lutava contra a dor. Tentando se levantar, falou consigo mesmo: "Não sei se minha cabeça dói por causa dos destroços, da explosão de chama ou da cerveja. Nunca mais farei isso de novo." Os 3 bandidos ficaram inconscientes enquanto o super-homem disse à multidão para se afastar, já que a polícia estava chegando. Caminhando pelos destroços caídos, pensou em deixar Batman e Cyborg verem as armas avançadas que os bandidos usaram, já que nunca as havia visto antes. O super-homem pegou as armas avançadas do chão enquanto uma multidão ao redor da cena tirava fotos. "Definitivamente não sou eu mesmo", pensou enquanto sangrava e olhava para um civil fazendo um vídeo dele com o telefone. O super-homem se agachou, preparando-se para saltar enquanto pensava no amigo Jimmy, que ficaria irritado por perder a confusão. O super-homem saltou para longe da cena, com a cabeça doendo, e a multidão ainda tirando fotos dele.
Vemos então a Metro 1 News transmitindo um vídeo do Super-Homem deixando uma cena de crime. Os internautas ficaram chocados, nunca o tendo visto saltar antes. O vídeo continuou até o Super-Homem desaparecer na névoa matinal. O canal de notícias, então, transmitiu uma foto do Super-Homem sangrando tirada de um vídeo amador. O apresentador relatou que, segundo uma testemunha, o Super-Homem foi visto sangrando após derrotar um trio de bandidos que estava atacando Alex. O canal continuaria monitorando e atualizando os relatórios dos eventos conforme as informações chegassem. Vemos então um plano amplo de Lois Lane assistindo às notícias enquanto o repórter dava sua nota final. Com que frequência uma imagem de um super-homem sangrento e espancado chega à nossa mesa? Era uma cena rara para os cidadãos verem o indestrutível super-homem sangrando por causa de bandidos com armas. Clark. Lois Lane fala suavemente ao ver uma pessoa curvada caminhando à sua frente. Estava cética no início, questionando-se se realmente era Clark Kent. Mas enquanto olhava para essa pessoa, tinha certeza de que era Clark Kent com uma bandagem na testa. A história do super-homem, experimentando sua humanidade pela primeira vez, nos mostra que até mesmo os heróis mais poderosos enfrentam momentos de vulnerabilidade e descoberta. Essa jornada de autoconhecimento, repleta de consequências inesperadas, revela as complexidades de equilibrar poder sobre-humano com experiências genuinamente humanas.